Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP TV. Hoje nós vamos falar o profetismo no Segundo Testamento. Para falar sobre isso, eu gostaria de a gente pensar sobre um texto que está lá no livro de Efésios, que vai falar sobre aqueles dons que Jesus deu à igreja, aqueles dons ministeriais que Jesus concedeu à igreja. E para falar disso, eu gosto muito de resgatar o conceito do Ariovaldo Ramos, que o Ariovaldo Ramos trabalha sobre pessoas, dons e dons de pessoas. Esses que Jesus deu à igreja, o Ariovaldo Ramos entende que são pessoas, dons. Então, pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista são dons que Deus deu para a igreja. Então vamos supor assim, se você, se eu, qualquer um de nós identificarmos, que nós somos isso, sou mestre, sou pastor, sou profeta, seja o que for, não é que você ganhou um dom de Deus para fazer tal coisa, não. Deus presenteou a igreja com você para que ela caminhe, para a edificação da igreja, para a maturidade dessa igreja, para que a igreja tenha compreensão completa de Jesus, da sua obra e da sua função. Então eu gosto desse conceito maravilhoso, porque esse conceito nos faz pensar que nós somos pessoas, dons, que somos dados como presente para a comunidade, para a igreja. E isso é muito interessante porque nos fala sobre termos o completo entendimento de quem somos, de qual a nossa função e de quem é Cristo. Então, pensando em profetas no Segundo Testamento, está aí no livro de Efésios, como eu estou falando com vocês, está lá descrito essa função, é uma função ministerial que foi dada para a igreja. Então, o que seria esses profetas, então, agora nessa perspectiva do Segundo Testamento? A gente tem a função de profetas lá descritas, mas ela não tem aquela mesma atividade tão grande assim como no Primeiro Testamento. A gente vê alguns, inclusive, que advertem Paulo, o próprio Ágabo e tal, fazendo essa função de profeta dentro da igreja ali, dessa primeira igreja. Mas a gente vai pensar aqui, então, os profetas que existem hoje, os profetas a partir da leitura do Segundo Testamento, têm essa função de edificação do corpo de Cristo. E é muito importante a gente pensar que, como a gente trabalhou quais são os conceitos, e a gente trabalhou quais as funções dos profetas no vídeo anterior, a gente pensar que essas funções, esses conceitos, eles continuam valendo. Então são homens e mulheres que conseguem ler a sociedade, que conseguem enxergar o momento que eles estão vivendo, que conseguem fazer uma leitura de tudo que está posto e, a partir disso, então, nos fazer uma chamada de entender se aquilo é o plano de Deus, se aquilo é o plano de Cristo, se aquilo de fato é o que Deus está esperando de nós, é o que Cristo está esperando de nós, se aquilo de fato é a nossa função. Então, comumente a gente vai entender a função profética nesse sentido, de nos chamar ao arrependimento, a repensar a nossa caminhada, a repensar as nossas ações, a repensar as nossas atitudes, para que a gente tenha talvez uma visão, uma correção de visão com relação àquilo que nós vivemos. Principalmente no momento que a gente vive hoje, onde a igreja se perdeu por dinheiro, por poder, onde a nossa espiritualidade está sendo substituída pelo consumo, a nossa espiritualidade está sendo substituída pelo lucrismo. Então nós viramos uma religião de troca, de barganha, A gente vai no culto para fazer as campanhas, para dar o que tem que dar, porque se não der, Deus não abençoa. Se não der, você tem medo do que pode acontecer com você, e aí você precisa de fazer aquela... Então, nesse momento onde a fé cristã, inclusive, tem se perdido dentro do cristianismo, onde o cristianismo tem se tornado o maior inimigo da fé cristã, esse Jesus louro de olho azul, branco, europeu, tem se tornado o maior dificultador do Jesus de Nazaré realmente fazer o seu papel. É muito importante a função dos profetas, a função das profetas no nosso ambiente, no meio onde a gente vive.
São os profetas hoje que têm denunciado a corrupção, a injustiça, a falta de solidariedade, os profetas que têm denunciado o discurso fundamentalista, os profetas que têm demonstrado para nós como a nossa religião tem se tornado intolerante religiosa, como a gente tem feito racismo religioso, como a gente tem subjugado as mulheres, como, né, a gente tem tratado muito mal e de maneira assim, discriminatória e persecutória, né, as pessoas homoafetivas, né, a comunidade LGBTQIA+. Então você percebe que a função dos profetas nesse momento, onde existe, né, um obscurantismo da fé e onde existe um crescimento de um conservadorismo absurdo e de um fundamentalismo sem explicação, a função dos profetas é muito válida e está muito ativa. E tem sim homens e mulheres o tempo inteiro falando, denunciando, dizendo que nós estamos nos afastando do plano de Yahvé, que nós estamos nos afastando daquilo que Jesus entendia, né? Que é essa lógica da vida abundante, que é essa lógica do reinado de Deus, né? Onde todas as pessoas, mais uma vez resgatando um conceito da Ariovaldo Ramos, desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então é super importante a gente pensar nessa perspectiva do profetismo a partir do Segundo Testamento. Não necessariamente esse profetismo tem a ver com vidência, tem a ver com as pessoas que acertam CPF, tem a ver com pessoas que, né, vão desvendar o seu futuro, né? Não estou dizendo que Deus não possa usar essas pessoas de maneira nenhuma, quem sou eu para limitar a ação, né, de Deus, mas, segundo o meu entendimento, a função profética hoje do amadurecimento, do crescimento da igreja, é fazer a gente entender quem é Jesus, e Jesus é esse que veio nos trazer a verdadeira libertação e que veio proporcionar vida e vida em abundância para todas as pessoas. Então eu tenho entendido que a função profética está mais atrelada a nos fazer nos comprometer com os valores do reino de Deus, né, que é paz, alegria, justiça, né, para que todas as pessoas desfrutem dessa vida abundante, do que simplesmente eis que te digo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, enfim. Então, a minha redação do profetismo no Segundo Testamento é essa, simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!